Salve Maria Imaculada, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre demonologia católica. Você que ainda não teve a oportunidade de ver, a gente já lançou a primeira aula desse curso, em que a gente falou sobre a existência do demônio. Já nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a contribuição de São Tomás de Aquino, né, quando ele fala um pouquinho ali sobre o que são os anjos, qual é a natureza angélica e, consequentemente, a gente vai falar também sobre a natureza dos demônios, tá? Lembrando que é muito importante que a gente conheça o inimigo para que a gente consiga se livrar das artimanhas que ele tem colocado nas nossas vidas para nos fazer cair no pecado. Se você está gostando dessa série de vídeos sobre demonologia, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aproveita para compartilhar com os teus amigos, porque é importantíssimo que a gente aprenda, conheça, para que a gente consiga se livrar das ações do diabo. Nosso objetivo de hoje é responder algumas perguntas, né? Por exemplo, o que é um demônio? Do que eles são feitos? Né? De onde eles vivem? Enfim, a gente vai fazer um apanhado geral e para isso a gente vai usar como base a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Ele que escreveu praticamente toda a base da teologia angélica lá na Suma Teológica. E quem puder acompanhar, quem tiver a Suma Teológica em casa, ou quem tiver aí num PDF na internet, acompanhe, a gente vai falar um pouquinho a partir da questão 50, em que São Tomás de Aquino escreve o Tratado dos Anjos. E o primeiro ponto, para a gente iniciar a aula de hoje, para que fique bem claro, é que os demônios, assim como os anjos, tá, foram criados desde o princípio dos tempos. Deus fez todas as criaturas visíveis e invisíveis, e quando eu falo invisíveis, estou me referindo a essa realidade espiritual, tá, dos anjos e dos demônios. E eles foram criados em essência bom. Tá? Todos os anjos foram criados essencialmente bons. Entretanto, Deus deu a eles a liberdade, né, o livre-arbítrio, de forma que Deus não se revelou para eles diretamente e permitiu que eles escolhessem correspondê-lo ou rejeitá-lo. E muitos desses anjos, né, liderados por Satanás, se rebelaram contra Deus. Esses anjos que se rebelaram contra Deus são o que nós chamamos de demônios. Por que é importante a gente fazer essa distinção, tá? Porque ambos são anjos. Ou seja, substancialmente a gente está falando da mesma coisa, são anjos. A diferença é que alguns aceitaram a Deus e outros rejeitaram a Deus. Então tudo que eu falar hoje aqui sobre as características dos anjos é válido para os dois, tá? Tanto para os anjos quanto para os demônios. E aqui que fique muito claro que, diferente do imaginário popular, os anjos não são aqueles homens bonitos com asas imponentes. E os demônios não são aquelas criaturas vermelhas com rabos e chifres. Por quê? Porque, segundo São Tomás de Aquino, os anjos são seres incorpóreos. Ou seja, eles não possuem corpo. Eles não possuem, na verdade, nem matéria, tá? Eles não são constituídos de matéria, não ocupam um lugar no espaço e não possuem massa, como a gente aprendeu lá nas aulas de química. Isso tudo porque eles não são seres materiais. Eles não são seres corpóreos, e sim seres estritamente espirituais. Diferente de nós, seres humanos, e diferente dos animais, né? Os animais são seres apenas corpóreos. Eles não são dotados de espírito. O ser humano é um ser corporal e espiritual. Nós temos corpo, temos carne e temos espírito. Os anjos não. Eles são exclusivamente seres espirituais. Entretanto, diferentes de Deus, que também é espiritual, mas Deus, ele é infinito. Os anjos não. Os anjos são incorpóreos, mas são seres finitos, têm fim. É muito importante que a gente entenda isso, porque dessa forma a gente consegue entender como os anjos e como os demônios, eles podem influenciar a vida humana. Porque às vezes a gente escuta, o demônio está ali naquela casa. E bem, se ele não ocupa um lugar no espaço, ele não pode estar na casa. O que na verdade acontece é que ele pode exercer influência sobre aquela casa. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso quando a gente for estudar sobre vexação, sobre obsessão, sobre possessão e assim por diante. Mas para que a gente entenda tudo isso lá na frente, nas próximas aulas, a gente precisa desse conhecimento inicial, tá? Que os anjos são seres incorpóreos, que não possuem matéria e não ocupam um lugar no espaço. Se eles são incorpóreos, então logicamente eles não podem ser esses seres que a gente vê lá no imaginário popular, né? Com chifres, com asas. Pelo contrário, eles não têm corpo, nem têm forma. Tá? Eles são apenas espíritos. E sendo apenas espíritos, eles são dotados de essência espiritual. Tá? Ou seja, eles não são dotados de uma matéria espiritual, mas de uma essência espiritual que os faz dotados de inteligência e de vontade. Tá? Então, os anjos, basicamente, eles são movidos pela inteligência e pela sua vontade. Sendo dotado apenas dessas duas essências espirituais, os anjos não possuem afetividade. Ou seja, eles não são capazes de amar como nós, seres humanos, amamos. Né? Porque nós também temos a carne. Então, a carne nos ajuda a ter a afetividade.
os anjos não possuem. Eles só possuem vontade e inteligência. Se eles só possuem vontade e inteligência, eles até podem amar, mas como um ato de vontade, ou seja, eles escolhem amar a Deus. O contrário do que os demônios fazem quando escolhem não amá-lo, né, quando escolhem rejeitar a Deus. Esses anjos que escolheram não amar a Deus, que rejeitaram a Deus, né, que se rebelaram contra ele, são aqueles que a gente chama de demônios. Não se sabe exatamente qual foi a natureza do pecado dos anjos, tá? Não se sabe assim exatamente o que foi o pecado dos anjos, mas nós podemos supor. E nós supomos a partir de um determinado argumento, né? Sabendo que eles não são carnais, que eles não têm um corpo, então a gente exclui todos os pecados ligados à carne. Sabendo que eles não têm matéria, a gente também exclui todos os pecados que são estritamente materiais. Excluindo esses, né, sobra-se apenas a soberba e a inveja. A soberba dos demônios não era em querer ser Deus por natureza, tá? Isso porque, lembra, eles são dotados de inteligência, eles sabem que isso é impossível, só existe um Deus. Né? Mas eles queriam ser iguais a Deus, né? Semelhantes a Deus. Eles desejavam ser iguais a Deus por sua própria iniciativa, sem depender da graça divina, né? Ou seja, eles querem ser semelhantes a Deus, mas de forma independente, sem precisar de Deus. Além disso, Satanás também sentiu inveja. Primeiro, inveja dos anjos que não rejeitaram a Deus e que estão com ele no céu. E segundo, dos homens, a quem ele tenta atacar desde a criação, desde Gênesis, e é movido por essa inveja dos homens que Satanás tenta contra a humanidade. Tenta fazer com que os filhos de Deus, os filhos adotivos de Deus, caiam em tentação, cometam pecados que os levarão ao inferno. Não se sabe ao certo o porquê Deus permite, tá? Isso é um mistério. Inclusive, o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 395, fala exatamente sobre isso. Que a tentação diabólica, a permissão de Deus para a tentação diabólica é um mistério. Mas nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus não permitiria esse mal se ele não conseguisse extrair dele um bem ainda maior. Inclusive, na própria oração do Pai Nosso, a gente falou sobre ela na aula passada, Jesus não diz para nos livrar da tentação, mas para nos ajudar a não cair na tentação. Então vejam, existe um propósito na tentação. Isso é um mistério de Deus. Deus permite, nós não sabemos o porquê, mas existe um propósito nela. Mas continuando nosso raciocínio, né? Se os anjos não têm corpo, né? Então eles naturalmente não deveriam sentir dor. Né? A gente olha, por exemplo, a imagem de São Miguel Arcanjo, né? Ele está lá todo imponente, segurando espada, pisando em Satanás. Né? Mas uma espada não faria efeito sobre o demônio. E de fato não faz. Se você olhar na imagem, algumas imagens vão ter isso, né? A espada de São Miguel Arcanjo é a verdade. Então vejam que o demônio, apesar de não ter corpo, ele pode sofrer de algumas formas. São Tomás explica que, embora eles não tenham corpo, eles sofrem. Esse sofrimento vem do fato deles desejarem que algo que exista não existisse. Ou que algo que não existe, exista. Né? Ou seja, esse sofrimento é um sofrimento de vontade. Né? Ou seja, quando você contraria a vontade de Satanás, ele sofre. Então existem diversas coisas que fazem com que Satanás sofra. Há exemplo do nome da Virgem Maria, da Virgem Santíssima. Os grandes exorcistas da igreja, né, eles falam que durante o rito do exorcismo, os demônios sofrem, e sofrem particularmente quando se cita o nome de Nossa Senhora. Porque a ideia de uma virgem concebida sem pecado, que deu à luz ao verbo divino, ou seja, que trouxe ao mundo o verbo encarnado, é uma ideia insuportável. Ou seja, Satanás ele é contrariado em sua vontade quando isso acontece. E quando ele é contrariado, ele sofre. Então, quando nós vemos a imagem de São Miguel Arcanjo, né, aquela espada, na verdade, era o argumento de São Miguel Arcanjo. Quem como Deus? Naquela rebelião em que Satanás ele enganava todos, dizendo que poderiam ser como Deus, né, ser iguais a Deus, ser semelhantes a Deus. Se levanta lá São Miguel Arcanjo, e o arcanjo, diferente do que a gente pensa, a gente vai falar sobre hierarquia angélica também mais na frente. Mas diferente do que as pessoas pensam, não é a patente mais alta, né? Ele não está no topo da hierarquia. Ele, na verdade, está ali na penúltima, né? Ele se levanta sendo um anjo simples e diz, quem como Deus? O argumento da verdade. Aquele argumento da verdade, ele foi insuportável para Satanás. Insuportável. Provocou nele grande sofrimento. Então, agora, sintetizando algumas informações para que a gente use isso de forma prática. Primeiro, apesar de serem corpóreos, eles não são infinitos.
Então, se eles não são infinitos, eles podem se afastar de nós. E quando se afastarão? Quando forem contrariados em sua vontade. E por isso sofrerem. E o que Satanás menos deseja, ou seja, aquilo que vai mais contra a sua vontade, é a santidade dos homens. Porque o homem santo, ele alcança o céu. E lembra que ele também é dotado de inveja. Então ele inveja aqueles que estão tendo a visão beatífica, ou seja, aqueles que estão com Deus no paraíso. Que fique claro que a nossa santidade será a nossa principal arma contra o inimigo. Na nossa próxima aula, a gente vai falar ainda de forma mais estrita, mais forte, sobre a tentação demoníaca. Qual é a natureza dessa ação, que é uma ação considerada ordinária de Satanás, ou seja, aquilo que ele faz todo dia. É o ofício de Satanás. Então, para que você não perca a próxima aula, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe com os teus amigos, porque a gente ainda vai abordar muitas coisas, tem muito assunto para a gente falar, e eu tenho certeza que essas aulas vão ser muito edificantes para você e para toda a tua família, para os teus amigos, enfim. Deus abençoe você, nós nos vemos na próxima aula e tchau!